Quais os sinais que indicam que uma cirurgia está infeccionada? E aqui, pessoal, a gente vai falar de qualquer cirurgia. Qualquer procedimento cirúrgico que envolva corte, que envolva incisão, é passível de infecção. A infecção é uma complicação que pode ocorrer por N motivos. Quer saber mais? Fica aí, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando a gente fala de infecção da ferida operatória, é algo que pode ocorrer com a maior naturalidade, se trata de uma complicação cirúrgica e não necessariamente um erro cirúrgico. Agora, existem situações que podem favorecer o aparecimento dessa infecção. Os principais fatores associados estão principalmente relacionados a um cuidado não correto da ferida cirúrgica, principalmente quando manipulado por pessoas que não têm experiência da área da saúde ou quando o próprio procedimento cirúrgico tem alguma quebra na técnica cirúrgica ou se trata de uma cirurgia contaminada, quando a gente entra em algum órgão, alguma situação que infecciona aquela ferida. Dessa forma, a gente tem um favorecimento para o aparecimento de uma infecção. Mas existem alguns sinais que indicam que essa ferida está infeccionada. E é sobre esses sinais que a gente vai falar agora. O primeiro desses sinais, pessoal, é quando a ferida fica vermelha. Agora, não vão entender o vermelho da ferida de uma infecção daquele vermelho que fica lá no lugar onde está o pontinho da sutura. Aquele pontinho que às vezes fica vermelho pela própria questão do ponto estar lá, mas que não necessariamente significa uma infecção. A infecção de ferida operatória que fica vermelha é aquele avermelhado que você não consegue ver com nitidez a borda do avermelhado. É aquele vermelhado espalhado. E essa vermelhidão, ela é fruto de um processo de vasodilatação em resposta ao processo inflamatório e, posteriormente, infeccioso. Dessa forma, quando a gente tem essa situação, a gente tem um primeiro sinal de que aquela ferida pode estar infeccionando. E aí, ser humano, tu já te inscreveu? Não custa nada, é só clicar aqui. Não vai cair o dedo e você recebe vídeos quase diários e eu recebo a sua presença aqui junto comigo. Vamos voltar para o vídeo. O segundo dos sinais, pessoal, se trata do endurecimento da pele em torno da cirurgia. Mas aqui eu quero que vocês entendam que toda cirurgia vai ficar mais endurecida no local onde foi operado. Por quê? Porque aquele local que foi operado, ele foi manipulado, ele foi traumatizado. Apesar de ser uma cirurgia, é um trauma. Só que é um trauma que vai trazer mais benefício do que malefício para o paciente, mas teve um trauma. E quando você tem um trauma, se você lembrar quando você bate o braço, quando você larga a canela em alguma coisa aí que bate, você percebe que incha e aquela região que bateu fica endurecida. Não é nada mais, nada menos do que a resposta do processo inflamatório. Agora aqui a gente está falando de infecção da ferida. A inflamação em si não quer dizer que tenha infecção, que tenha contaminação, mas os processos eles são iguais. Como aquela ferida teve trauma, ela vai ficar mais endurecida. Só que a ferida normal, ela também fica mais endurecida por causa do processo natural de cicatrização. Só que esse endurecimento, ele vai vir acompanhado justamente daquela cor vermelha da ferida. Ou seja, não vão ser fatos isolados. Você não vai ter uma ferida infeccionada só porque ela está endurecida, se não tem os outros fatores associados. Então, tudo é um conjunto. O terceiro desses sinais, pessoal, é quando aquele local da ferida operatória começa a sair secreção purulenta. Só que aí, pessoal, não precisa ser nenhum gênio, né? Se você for para o hospital saindo o pus da ferida operatória, até o porteiro do hospital vai dizer, olha, está com infecção de ferida. Então, saiu o pus, é claro que a gente está diante de uma infecção. Precisa ser avaliado. O fato de sair pus de uma ferida cirúrgica não necessariamente significa que você vai precisar tomar antibiótico, vai precisar ficar internado ou vai precisar fazer algum tipo de reabordagem cirúrgica. Quando você tem uma infecção, naturalmente vai acumular pus. Quando acontece esse acúmulo de pus, esse pus ele não pode ficar acumulado, ele não pode ficar retido. Isso é um problema. Se esse pus começa a escorrer pela ferida operatória,
aquele problema ele já está resolvido. Por quê? Porque o pus não está mais retido. E o problema é quando ele está retido. E aqui a gente está falando especificamente da ferida cirúrgica superficial, aquela que fica logo abaixo da pele na região da gordura. Porque se a gente tiver uma ferida que está saindo pus de dentro da cavidade da barriga, aí é completamente diferente, pessoal, porque aí a gente já está falando de uma situação que precisa de uma reabordagem cirúrgica de emergência. Já a ferida cirúrgica que infecciona, o local da gordura que infecciona, que sai pus, essa daí você não vai precisar de uma abordagem cirúrgica se ela realizar a drenagem naturalmente. Você não vai precisar, porque já drenou. E se essa drenagem ela for efetiva, aquele paciente não está tendo febre, não é um paciente diabético, não é um paciente com queda do estado geral, não é um paciente que os exames estão mostrando uma infecção muito grande, nem antibiótico ele vai precisar tomar. Ele vai apenas fazer o curativo, aquele pus ele vai ficar secretando algum tempo, ele vai se resolver naturalmente e problema resolvido. Agora é claro que se vier associado com outros sinais, como febre, como queda do estado geral, um paciente diabético, principalmente se estiver descontrolado, aí é diferente porque precisa de antibiótico. E dependendo do grau de infecção, se é um paciente diabético, se é um paciente imunossuprimido, até mesmo a necessidade de internação para fazer esse antibiótico endovenoso. O outro sinal, e que indiretamente já me indica que a gente tem um problema mais sistêmico, é a febre. Agora, pessoal, a pessoa pode ter febre por outros motivos? Pode. Mas se você operou, a sua ferida está vermelha, ela está endurecida e você tem febre, por que cargas d'água tu vai pensar que a febre é de outro lugar? É claro que a gente vai pensar que a febre é da ferida cirúrgica, só que aí muda. Se a gente tem febre, a febre ela é uma resposta sistêmica a um processo inflamatório e infeccioso. Aí a gente vai precisar fazer antibiótico. Se aquela ferida cirúrgica não drenou pus e tem pus acumulado, ela vai precisar ser drenada. A gente não vai abrir a ferida toda, mas aquele local onde tem o foco do pus, às vezes a gente faz uma abertura bem pequenininha, só para aquele pus escorrer, para ele ficar drenando no decorrer dos dias, junto com o antibiótico, aquele problema vai ser resolvido. Claro, pessoal, que na maioria das vezes isso vai ser feito em casa, com antibiótico via oral em casa. Mas tem situações e tem critérios que precisa de internação, principalmente quando a gente está falando de pacientes debilitados, com doenças crônicas descompensadas e que têm um maior favorecimento para um processo infeccioso. Lembrando, pessoal, que essas alterações, apesar de que na maioria das vezes o paciente não vai precisar ficar internado, não vai precisar fazer nada além de uma conduta expectante, uma conduta normal dentro de casa, esse paciente precisa ser avaliado por um médico. E aqui, pessoal, eu sei a dificuldade que tem de ir num pronto-socorro, de ir numa UPA, de ir no SPA, eu sei tudo isso. Mas vocês não têm a quem recorrer. Se você não tem a quem recorrer, você precisa dessa visão de um médico para você não se expor a nenhum tipo de problema no futuro. Lembrando, pessoal, que a infecção ela pode ocorrer por vários motivos. Existem situações que até mesmo após a cirurgia, pela questão de como se decorreu aquela cirurgia, o cirurgião já tem uma noção de que aquela ferida tem mais tendência a infeccionar ou não. E também tem os tipos de cirurgia que naturalmente vão ser processos com mais infecção do que outros. Por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço. Quando a gente opera em cavidade oral, quando a gente opera em região de via aérea superior, esses pacientes têm muito mais chance de evoluir com infecção do que um paciente que vai realizar uma cirurgia de tireoide, que é uma cirurgia completamente limpa e que não tem contato com nenhuma via, nem aérea nem digestiva. A mesma coisa para a cirurgia de vesícula, é uma cirurgia limpa. Agora, se você faz a cirurgia, a vesícula se rompe, a bile cai na barriga, aí já não é uma cirurgia limpa, já é uma cirurgia com potencial de contaminação. E é lógico que às vezes você opera um paciente de vesícula que está com a ferida inflamada, com a vesícula inflamada, com o pus dentro, a vesícula se rompe, o pus cai dentro da barriga, aquilo dali
é um processo de contaminação. Você vai lavar, você vai limpar, aquilo vai ficar uma maravilha, mas numa boa parte das vezes a gente precisa fazer um antibiótico para complementar aquele tratamento, além do procedimento cirúrgico que a gente realizou. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos de luz? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e aproveitem a vida com quem faz bem para vocês.